Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Estou aqui mais uma manhã para ficar com vocês um pouquinho, né? Porque só assim pra gente se ver, vocês vão me ver. Eu não vou ver vocês, mas eu sei que vocês vão estar aí. E eu vou esperar que vocês comecem a chegar. E vou também já começar aqui a compartilhar o link. Vocês também vão compartilhar aí, tá bom? Eu vou abrir aqui no YouTube, vou ver o link e vou começar já a compartilhar com vocês, para que vocês também comecem aí a compartilhar, tá bom? Vamos lá. Achei. Eu vou compartilhar o meu aqui no meu status do WhatsApp para todos os meus amigos poderem ver e vocês também, que é mais rápido. E vocês podem fazer a mesma coisa, compartilha no status, compartilha no Facebook, compartilha em tudo quanto é canto, tá bom? Para que as pessoas possam ter aí as nossas programações. Hoje eu quero falar com vocês de fé e confiança, mas eu quero que vocês todos estejam aqui para a gente participar junto. Eu não vou falar sozinha hoje, não. Eu vou falar com todo mundo e todo mundo vai ter que falar, tá bom? Vamos lá. Quem já está por aqui, eu vou esperar, hein, gente? Vou esperar, hein? Vou esperar aqui. Deixa eu ligar o chat para ver o primeiro bom dia de quem vai ser hoje, o primeiro bom dia. Enquanto isso, eu vou ver a palavra aqui, se está aberto aqui direitinho. Está. Hoje é terça-feira, né? Hoje é feriado, inclusive, gente. Hoje é feriado. Dia 21. A Tereza! Ela deu... Bom dia, Tereza! Sabe que eu amo você, né, Tereza? Lindona. Muito obrigada por estar participando aí. Então, fé e confiança não é nem difícil de falar, mas também não é fácil, né? Mas quem tem algumas experiências com fé e confiança... consegue expressar mais a fé. Porque realmente a fé a gente só percebe que tem quando a gente começa a viver. Quando a gente tem oportunidades de demonstrar fé, né? Eu sempre digo que se a gente não passar nenhum momento difícil para que a gente mostre para Deus que a gente tem essa fé nele, como que a gente vai saber que a gente vai ter fé, né? Então eu deixo essa pergunta para você aí. Você tem fé? Mesmo, grandona, sim? Você já teve um momento na sua vida em que você realmente precisou mostrar para Deus que você tinha fé nele? Eu pergunto isso por quê? Porque às vezes, né, é muito fácil a gente falar que tem fé, que a gente confia em Deus, porque as coisas estão mais ou menos, não está acontecendo tantas coisas assim que é tão necessários a fé, ou que é tão necessário a gente orar muito, né? Pra gente demonstrar. Então a gente vai levando com as nossas forças naturais, na força do nosso braço, a gente vai tentando resolver, dar um jeitinho aqui, outro ali. E, na verdade, nós não estamos usando fé, nós estamos usando estratégias naturais, não é? Então, assim, eu quero que você pense aí para discernir se realmente você já usou um dia a sua fé, aquela fé sobrenatural, aquela fé genuína, que você precisou colocar o pé aonde não tinha degrau nenhum, e falar, eu vou pisar aqui, porque eu sei que Deus está comigo. Mesmo sem você entender, mesmo sem você saber o que iria acontecer, você usou a fé e falou, eu não posso agora, e eu vou ter que esperar Deus agir. Agora é com Deus. Já teve um dia desse para você? Então... eu quero que você participe. Olha, chegou a gente aqui. Olá, gente. Bom dia. Diana, tô com saudade de você, Diana. Queria te dar um abraço. Eu não posso, mas eu queria pelo menos ver você, tá bom? Um beijo. A Sandra também. Bom dia, Sandra. Eu quero que vocês participem, tá bom? Que vocês coloquem aí. Monique. Bom dia, Monique. Então, coloquem aí.
Olha, aconteceu uma vez, tem que ser rápido assim, aconteceu uma vez que eu estava passando por isso e era muito difícil, eu não sabia o que fazer e eu tive que esperar Deus e eu não sabia mais para onde ir e eu me sentei, descansei e falei, Deus é com o Senhor, eu não posso fazer isso. Então, nesse dia, eu demonstrei fé para Deus, tá bom? Eu quero que você conte aqui para mim que eu vou ler. Tá? Eu vou ler aqui, porque hoje eu quero interagir mais com vocês. Hoje eu não vou aqui ficar falando. Tá bom, gente? Olha, eu vou ler aqui um exemplo de fé que foi um exemplo bom no início, mas no meio da caminhada dele, ele parou de confiar em Jesus. Por que ele parou de confiar em Jesus? Porque ele parou de olhar para Jesus. Então, eu vou ler aqui para vocês. Ó, Mateus, capítulo 14. Deixa eu ler que eu anotei. 28. Então, olha lá. Acompanha comigo, tá bom? Mateus. E é bom você anotar essa palavra aí, hein? Para você ler de novo e você entender. É Mateus 14, versículo 28. Então, vamos falar de quem? Do grande Pedro, amém? Desse homem excêntrico que foi Pedro. Eu vou ler aqui só esse versículo para vocês. A história é maravilhosa, mas eu vou ler só o início porque eu quero focar nesse início aí, que o Senhor disse a Pedro. Não, o Senhor disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Deixa eu ler de novo. Senhor, disse Pedro. Olha a vírgula. Senhor, disse Pedro. Se tu és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus disse simplesmente, venha. Respondeu Jesus, né? Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas em direção de Jesus. Olha essa fé inicial de Pedro. Ele não olhou que ali era água. Ele não olhou que tinha um mar enorme. Ele não ficou pensando, como é que ele manda eu ir se não tem se ele não colocou uma escada para eu ir ou se ele não colocou uma madeira. Pedro nem ficou pensando no momento, não pensou, gente. Olha a fé de Pedro, ele não pensou, porque qualquer pessoa no lugar dele teria falado, como assim? Aonde eu vou colocar o pé? Teria se segurado, teria feito alguma coisa, olhado assim para o mar, para a escuridão das águas. Eu não vou, não. Não. A fé de Pedro era tamanha quando olhou para Jesus, quando ele focou em Jesus, ficou tão grande a fé dele que ele não olhou mais para nada, gente. Ele simplesmente obedeceu, saiu do barco, colocou o pé nas águas e andou sobre as águas. Olha a diferença de quando alguém está olhando e focando em Jesus. A fé inicial de Pedro foi essa, ele focou em Jesus. Foco. Quando a gente olha para Jesus, o nosso foco é obedecer, é seguir o que o mestre manda, é seguir os passos de Jesus, é obedecer cegamente, é não olhar as circunstâncias, é não olhar o que está ao redor, é focar. Eu creio em Jesus, eu foco nele. Tá, essa é a fé inicial. E muitos de nós no início temos essa fé inicial. Aquela fé, aquele foco, nada abala, quer obedecer tudo, né? Agora, olha depois o que acontece quando Pedro não olha mais para Jesus, né? Tá. E aí Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Olha só, no meio da caminhada, o que Pedro fez. Pedro simplesmente, como é que alguém pode estar olhando para Jesus, começar a andar sobre as águas e, de repente, começar a virar o rosto e olhar para o vento?
foi isso que Pedro fez. Toda aquela fé, toda aquela confiança que Pedro estava ao olhar para Jesus, ele começou a não ter mais quando ele virou o rosto para o lado e começou a ver as circunstâncias ao redor dele, o vento, o mar revolto. E aí Pedro, o que ele fez? Deixou de focar em Jesus, deixou de olhar para aquele que o mandou seguir sobre as águas até ele e pronto, começou a afundar. O que eu quero dizer com essa palavra? Eu nem vou ficar lendo muito hoje. Quer dizer com essa palavra que todos nós passamos por esse momento. Nós estamos andando bem, estamos indo bem, andando, quando de repente algo começa a acontecer do nosso lado, o vento começa a soprar forte, as ondas começam a vir sobre a nossa vida, começa a subir no barco e a gente começa a tirar o foco de Jesus, começa a esquecer das palavras dele, a gente vai começando a se sufocar, a gente começa a olhar para as ondas chegando perto demais, e ao invés da gente olhar, focar os olhos em Jesus e ir lá em direção a ele, parar de olhar para as coisas e ir em direção a Jesus e seguir o que ele mandou, a gente simplesmente deixa com que os problemas da vida, as circunstâncias comecem a nos inundar e as circunstâncias vêm, nos tomam e apaga totalmente a nossa fé. Então tá. Quero que vocês comentem aí, tá bom? O que vocês também entendem dessa palavra? O que vocês acham? Vocês têm alguma coisa a comentar? Deixa eu ver aqui quem tá aqui. Gilmara, bom dia, Gilmara. Também estou morrendo de saudade de todo mundo. Alguém tem aí alguma coisa para falar sobre algum momento desse de Pedro? Porque todos nós, em algum momento, somos Pedro, né? Essa parte aqui, falando dessa parte aqui do barco, todos nós somos Pedro em algum momento da nossa vida. Todos nós somos tentados, de alguma forma, a olhar para os lados, para as circunstâncias e tirar o foco de Jesus. Isso é muito normal de acontecer com todos nós. O que não pode acontecer é da gente tirar o foco de Jesus e realmente afundar, se afogar e morrer. Não digo morrer naturalmente, mas a gente vai morrer espiritualmente e pronto. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós vamos ser tentados? Vamos. Só que não acima daquilo que a gente pode suportar, como diz a palavra, né? Nós vamos ter momentos de fome? Vamos. Vamos ter sede? Vamos. A enfermidade vai chegar? Vai chegar. Em algum momento o dia mau, que fala lá em Efésios, vai chegar. Jesus, ele nunca falou que nós não íamos sofrer, que a gente não ia ter aflição. Ele nunca disse isso. As pessoas não podem se enganar, achando que depois que vem para Jesus vai ser tudo mar de rosas, acabou o sofrimento. Muito pelo contrário. Nós vamos ter que carregar a cruz, nós vamos ter que renunciar, vamos ter que seguir os passos de Jesus. E os passos de Jesus não foi fácil. Jesus renunciou, Jesus também sofreu, tá bom? Carregar a cruz, o evangelho é de cruz, o evangelho é de renúncia, o evangelho é de demonstração de fé todo dia. O evangelho não é facinho, ninguém vai ficar no mar de rosas, ninguém vai ficar sem dores, ninguém vai ficar. Nós vamos ter momentos de paz, nós vamos vencer as dificuldades, nós vamos passar por cima delas, elas vão vir sobre nós e a gente vai em Deus suportar, nós vamos vencer em Jesus, nós vamos passar e vencer, mas que aquilo vai vir sobre nós, vai vir. Só que é nesse momento em que a gente vai ter que mostrar se você confia e se eu confio em Deus. São esses momentos que nós temos para demonstrar fé em Deus, que nós confiamos no Senhor, tá? Então, assim, eu quero que você comece a me dizer aí, deixa eu ver se alguém falou aqui. Quando a Clara, aos 9 anos, foi para o CTI, e Deus me disse que não era para me preocupar com ela, mas que eu tinha que orar pelas outras crianças que estavam lá, e tive que ter fé para obedecer. Gente, que pedido é esse de Deus, né?
Ainda mais a gente, ser humano, às vezes tão egoísta, não é? Às vezes a gente se preocupa tanto com a nossa família, com o nosso filho. É claro que a dor daquela pessoa que tem o nosso sangue pra gente vai ser maior. Mas às vezes nós somos mesmos orgulhosos. Às vezes a gente ora e ora, faz jejum, faz tudo só pelas pessoas que estão dentro da nossa casa, pela nossa família. Então, o ser humano, ele já é um pouco orgulhoso. Ele já é assim, meio egoísta. E um pedido desse, nesse momento, não é fácil. O nosso filho está no CTI, entre a vida e a morte. Eu acharia isso. Eu vou orar pela minha filha, é o meu dever orar por ela. Aí Deus vai e fala, não. Você tem que orar pelas outras crianças. Não é fácil, gente. Contando assim parece que é muito fácil, mas na hora não é. Como é que eu vou ter forças para orar por outras crianças com a minha lá, quase morrendo? Como é que eu vou ter forças para isso? Sabe, é nesse momento que a gente realmente vê da onde que vem a nossa força. Porque parece que o nosso sofrimento é muito maior do que o dos outros, não é? Engraçado que parece que os nossos problemas são piores que dos outros e a gente acha que não consegue orar por mais nada a não ser pelos nossos próprios problemas. Mas não. Engraçado que quanto mais a gente renuncia e ora pelos outros, mais Deus tem cuidado de nós e mais o Senhor nos mostra a saída, mas nós não conseguimos ver dessa forma. Porque o Senhor, ele vê com os olhos e a gente vê com os outros. Jesus, os olhos de Jesus é sempre pela fé. Os nossos muitas vezes estão encharcados de carnalidade e a gente não consegue ver o outro lado da vida espiritual. A gente só está focado naquilo que nós estamos vivendo. E nós não conseguimos ouvir a Deus. Eu conheço muitas pessoas que elas são muito assim altruístas, elas se preocupam muito com pessoas, elas se preocupam mais com as outras pessoas do que até mesmo com elas. E a vida dessas pessoas é cuidada por Deus. Eu tenho muito exemplo disso, de pessoas, sabe, simples, que se preocupam muito com os outros, que oram pelas pessoas, vão nos hospitais. Essas pessoas, elas dão comida para as outras pessoas nas ruas, elas vivem em função do outro, mas nada falta para essas pessoas. Isso é o exemplo de que ser egoísta não é o caminho. Mas é viver no foco de Deus, é fazer a vontade de Deus, como a Teresa fez. Ela fez a vontade de Deus, não era dela. Mas a vontade de Deus era essa, e isso é fé. É quando você fala, eu não estou entendendo porque Deus está me pedindo isso. Mas Ele me pediu, então eu vou fazer. É igual Pedro. Pedro falou assim, peraí, Ele simplesmente só me manda ir? Meu Deus, é muita água, como que eu vou pisar aqui? Ele é Jesus, mas eu... Não, ele não indagou, ele não ficou cheio de dúvida, não ficou perguntando, ele simplesmente tirou o pé do barco e foi. Isso é fé, irmão. É o mesmo que você está passando por uma dificuldade muito difícil na sua vida financeira, que é algo que pega muito a gente, né, os cristãos. E aí a gente tá vendo que tá chegando a dívida, que tá chegando as coisas e a gente não consegue, já passou da data de vencimento e nada daquele recurso chegar e a pessoa fica desesperada e pega dinheiro emprestado com um e com outro e com outro. Sabe o que é isso? Falta de confiança. Ah, mas é muito fácil falar, não é não, porque eu já vivi isso. Eu já vivi isso muitas vezes. De às vezes acabar as coisas no meu armário e eu não ter como comprar as coisas e tinha um monte de coisa para pagar. E sabe o que eu fiz? Eu fui lá pro secreto. Eu entrei na sala do trono. O que eu ia fazer? O que eu podia fazer? Sair emprestando dinheiro com Deus e o mundo? Para ter mais dívida ainda? Eu fui orar. Ajudar o meu esposo em oração. Porque às vezes o que eu não podia fazer para ajudar o meu esposo, eu fazia em oração, irmãos. Porque acontecem muitas coisas na nossa vida, muitos problemas, principalmente financeiro. E eu via como o Kleber ficava desesperado e preocupado por ser um homem da casa e não saber de onde tirar. O que eu fazia?
Eu não ficava blá, blá, blá no ouvido dele. Porque você é um inútil, porque você... Não, nunca. Isso aí eu ia matar o meu marido. Eu ia deixar ele mais desesperado ainda. O que eu fazia? Eu ia lá pro meu quarto orar. Ia lá pro banheiro, fechava a porta, pegava a Bíblia e falava: Deus, eu confio em ti. Deus, o Senhor falou lá em Mateus, que o Senhor alimenta os pássaros, que o Senhor alimenta os animais, que o Senhor mantém a erva do campo, que o Senhor prepara tudo para os animais que não pensam como nós, que não trabalham, que não acumulam nos celeiros. Como é que o Senhor faz tudo isso por um passarinho, por um animal? E como que o Senhor não ia fazer isso, que sou a tua imagem e a tua semelhança? Não, Deus, não é isso que diz a tua palavra. Não, não, não. A tua palavra diz que eu sou mais importante do que um passarinho. A tua palavra diz que o Senhor se importa comigo também. E o Senhor não vai alimentar o passarinho e deixar eu e a minha família com fome. Não vai deixar. E toda vez nós passávamos por aquilo, Deus mandava uma pessoa, Deus mandava um cliente, Deus mandava um homem de Deus. Nessa época tinha um homem de Deus que ia lá, levava uma cesta básica lá pra gente. Nós somos muito gratos a ele, até hoje por isso, porque ele foi lá, durante 2 vezes ia lá, levava uma cesta básica, passava no mercado, comprava, enchia o carro dele e levava lá pra gente. E tudo isso era fruto de oração. Deus enviava um cliente ali, outro ali na loja, a gente conseguia pagar. Nós sempre conseguíamos. É incrível. Sempre conseguíamos. Deus nunca deixava a gente passar vergonha, porque toda vez que eu não via que não tinha saída, eu me humilhava para o Senhor e dizia: não, eu creio em Mateus. Principalmente no 6,33, que ele fala isso, gente. Me ajuda aí, fala aí pra mim. Cadê os comentários, meu Deus? Achei aqui os comentários, gente. Vamos vencer em nome de Jesus. Mais forte nas dificuldades, é isso aí. Bom dia, Leandro. Tudo bem, Leandro? Bom dia, gente. E aí, gente, o que vocês estão achando? Tem algo para dizer sobre essa palavra aí? Alguém tem alguma coisa a acrescentar nessa palavra? Algum comentário, algo para nos edificar aqui? Alguém tem? É 6,33, né, gente? Eu estou procurando lá em 3, meu pai do céu. Deixa eu ver se é aqui, gente. Isso. Como é que eu vou esquecer de uma palavra dessa, gente? 6,33 é a que eu mais gosto. Que diz assim: busquem, pois, o Senhor em primeiro lugar e o seu reino, e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E o 34 é: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Depois que eu li isso, eu falei: meu Deus, eu tenho que obedecer essa palavra. Eu não posso querer viver a Bíblia todinha e esquecer dessa ordem aqui, né? Dessa palavra que está logo nos primeiros capítulos de Mateus. Por que será que ela está logo nos primeiros capítulos do Novo Testamento? Foi uma das primeiras coisas que Jesus ensinou aqui para gente. Então, se é uma das primeiras coisas, é a primeira coisa que a gente tem que focar e obedecer. Mas sabe o que a gente está fazendo? A gente está virando, a gente está vindo, escolhendo alguns capítulos e alguns versículos para viver e deixando o principal para depois. A gente não está buscando Jesus, a justiça dele, Jesus, tudo na nossa vida em primeiro lugar, para que as outras coisas, Jesus faça parte dele, de acrescentar na nossa vida. Não, nós estamos acrescentando as coisas, nós buscando as coisas com a força do nosso braço e depois buscando o reino, a justiça e o Senhor. Mas se a gente sair da contramão e voltar para o lugar certinho, que é essa palavra de Mateus 6, a gente vai voltar para o prumo. E
tudo vai começar a se resolver na nossa vida, porque as pessoas estão lá longe, vivendo outras partes da Bíblia, que também são muito importantes, mas esquecendo outras. Nós não podemos. Se a gente quer viver por Jesus, a gente tem que seguir toda a Bíblia. Então, essa parte aqui, para não se preocupar com o dia de amanhã, ele tá querendo dizer, gente, se preocupe só com o que vocês estão fazendo agora, vivam o agora. Confie em mim que amanhã eu vou dar o pão de cada dia. E na oração do Pai Nosso ele fala a mesma coisa. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia. Ele não falou, e o pão nosso do ano inteiro, o pão nosso do mês inteiro, Senhor, o pão nosso da semana inteira nos dá hoje. Não. Ele falou o pão nosso de cada dia. É porque Deus quer dar cada dia o sustento para a nossa vida. Vamos pegar esse Mateus 6 como uma prioridade, porque se a gente confiar em Deus, colocar Ele em primeiro lugar, buscar a justiça dEle, buscar obedecer Ele com toda a nossa força e com o nosso coração, Ele vai nos acrescentar a força que a gente precisa para buscar o alimento, a sabedoria que a gente realmente está precisando para vencer. Ele vai nos dar estratégias para a gente viver, mas nós não podemos começar a lutar com a nossa força e deixar de buscar a justiça, o poder, a alimentação que vem de Deus, a sabedoria e o discernimento da palavra. O que ele diz lá em Oséias 6:4? Ou é 4:6? Pronto. Estou confundindo tudo hoje. Está lá em Oséias. Pronto, fica mais fácil assim. Oséias. Ele diz que o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Ele não falou assim, os conhecimentos. Um conhecimento. Não é o conhecimento da terra. Não é o conhecimento dos grandes filósofos. Não é o conhecimento dos grandes estudiosos. Ele falou assim, porque faltou com O bem grande. O bem grande. O conhecimento. Tá? É desse conhecimento que ele está falando. Não é das coisas, das grandes estudiosos da terra. Não é. O povo foi destruído porque não buscou a face de Deus, porque não buscou o conhecimento de Deus, porque não buscou conhecer a vontade de Deus, porque não teve fé para depender de Deus, para esperar as ordens de Deus, para esperar as estratégias do Senhor. A gente não está tendo tempo mais, hoje em dia, para buscar a resposta de Deus e a estratégia de Deus. A gente não ora como deve orar, não vamos para o secreto como devemos ir, nós não nos comunicamos com Deus e não temos confiança em Deus como deveríamos ter. Por isso que muitos de nós estamos vivendo uma vida sacrificosa, fazendo força na nossa carne, sabe? Todo dia uma coisa, uma luta, todo dia grandes coisas a ser vencido, um fardo tão grande que algumas pessoas carregam, uma preocupação tão grande, sabe? Essas pessoas não conseguem ser felizes, não conseguem ter um dia de paz, sabe por quê? Abandonou o secreto, abandonou a oração, abandonou o discernimento e o conhecimento de Deus. Os problemas, as águas entraram no barco, balançaram esse barco, essa pessoa caiu e não está conseguindo nadar, porque ela olhou, ao invés dela ver as ondas chegando no barco dela e não se desesperar, se ajoelhar no meio ali da tempestade, pedir socorro para Deus, olhar para os montes e falar, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A pessoa deixou a onda chegar e não teve sequer o discernimento de se ajoelhar no meio da tempestade e pedir ajuda para Deus. O único que podia dar uma palavra e dizer, mar, se acalma. Mas às vezes, naquele momento, não é isso que a gente faz. A gente não ouve Deus. Tudo na nossa vida começa a não ter mais como ouvir Deus. Parece que o Wi-Fi corta a linha, não tem mais Wi-Fi, não tem mais linha com Deus. A tempestade veio, acabou aquilo e nós não ouvimos o Senhor. É sobre isso que eu queria, é só essa palavra que eu queria deixar hoje com vocês. Eu não quero nem me demorar. Deixa eu só ver quem está aqui conosco. Sueli. Bom dia, Sueli. Bom dia. Valdeci Quitanilha. Oi, Valdeci. Bom dia. O Senhor sempre nos supre. É nosso verdadeiro socorro. É isso mesmo.
É isso aí, o nosso verdadeiro socorro, ele jamais nos abandona, isso mesmo. Aleluia, Deus seja louvado, Deus é maravilhoso, Deus é mesmo, Deus é maravilhoso. A gente tem que ler mais capítulos de fé, né? A gente tem que pegar a nossa Bíblia e marcar mesmo ali tudo aquilo que nos fortalece, porque a Bíblia, ela é o nosso alimento diário, ela é a nossa bússola, ela é Deus falando conosco, ela é tudo que a gente precisa para a gente ter forças. Então, o que a gente tem que fazer? Mergulhar. E cada um de nós tem uma fraqueza e tem uma palavra que vai é aquela palavra que vai suprir a nossa necessidade. Eu tenho as palavras que suprem as minhas. Você tem uma palavra que supre as suas necessidades. Então, cada um de nós, na Bíblia, nós vamos ter uma palavra e algo que vai nos suprir. Então, vá na Bíblia agora, busque depois uma palavra que vai suprir as suas necessidades. Eu tenho um monte delas. Para cada área da minha vida, eu tenho uma palavra. Para os meus filhos, eu tenho Isaías 65, 23. E não tereis filhos para perturbação, porque são herança do Senhor. Para a vida financeira, eu também tenho Filipenses 4, 19. O Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória. Amém? Eu tenho também... Quando eu orava pelo Kleber, que eu vou marcar uma outra terça-feira para ele, fica aqui comigo para a gente falar sobre isso. Quando eu orava por ele, eu usava Gênesis 1, 31, que era, e Deus viu, e Deus olhou e viu que tudo que ele tinha feito era bom. Aí eu falei, se ele fez o Kleber, olhou para o Kleber e disse que ele era bom, então o Kleber é bom, o Kleber é santo, o Kleber é de Deus. E ele ainda falou mais ainda, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí eu olhei e falei assim, então o Kleber é parecido com Jesus, então eu não vou aceitar mais esse homem, eu vou aceitar o que é parecido com Jesus. Então, para cada coisa da minha vida, eu escolhi uma palavra, eu escolhi uma arma para ir orar. Faça isso a partir de hoje, amém? Não deixe as circunstâncias da vida te tomar a fé. Pegue uma palavra aí da Bíblia e use ela como seu escudo, tá bom? Gente, eu queria falar mais, porque a pessoa que está aqui falando, ela não tem noção, não. Ela vai falando, isso que vai falando, irmão. E eu amo fazer isso. Você não tem noção de como eu amo falar da palavra de Deus. Mas, enfim, vamos terminar por aqui, amém? Deixa eu só ver aqui. Um beijo para todo mundo, gente. Ai, gente, eu queria que você estivesse aqui, sabia? Para a gente conversar, para a gente falar assim, olhando um para o outro. É bem melhor, né? Mas vai chegar esse dia em nome de Jesus. Vamos orar, então? Nós vamos orar e daqui a pouquinho, após a oração, ele já vai colocar aí, né, a conta da igreja para você ofertar e para você devolver o seu dízimo. Eu sempre digo devolver, eu não digo dar o dízimo, porque para Deus a gente não consegue dar nada, né, gente? A gente devolve para Deus o que já é dele. Então, vocês vão sempre me ouvir dizer isso, devolver o dízimo, tá? Então, ele vai colocar aí para você devolver seu dízimo e devolver também aquilo que é de Deus, como gratidão, uma oferta para ele. E vamos orar agora e pedir para Deus nos revigorar, nos dar força, nos edificar para mais esse dia e vencer esse dia de hoje, tá bom? Senhor Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do teu trono, Senhor. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Deus, que a gente olhe a tua palavra e a gente consiga tirar dela o sustento que nós precisamos para a nossa alma, para o nosso espírito. Que a gente, meu Deus, sempre consiga olhar para a tua palavra como um verdadeiro alimento de cada dia. Que a gente nunca busque, meu Deus, outros artifícios, outras pessoas ou outros lugares, achando que lá nós vamos obter o socorro. Mas que todas as vezes que a gente comece a olhar para os lados e ver as circunstâncias, as coisas acontecendo, o vento começar a soprar mais forte, meu Deus, a tempestade começar a chegar, meu Deus, e ventar tão forte que parece que vai levar tudo que está ao nosso redor, que todas as vezes que essas circunstâncias ao nosso redor estiverem dessa forma, que nós possamos ali no meio da tempestade, ou no meio do furacão, ou lá no meio do mar, com as ondas cobrindo o nosso barco, que nesse exato momento a gente tenha o discernimento, Pai, nos ajoelhar naquela situação e pedir socorro ao único que pode nos ajudar, ao único que pode nos ouvir e resolver, Deus. Porque às vezes a gente conta para muitas pessoas o que estamos passando, às vezes a gente está tão
dilacerado, a gente está tão angustiado com tantas coisas na nossa vida, que qualquer pessoa que a gente encontra, a gente quer desabafar. E a gente quer contar para ela o que está passando, porque na nossa visão muito pequenininha, a gente acha que em algum momento aquela pessoa vai nos ajudar, mas aquilo ali é uma ilusão. Ninguém pode nos ajudar além do Senhor, porque quando o Senhor quiser que alguém nos ajude, após nós nos encontrarmos contigo, após o pedido de socorro, aí sim o Senhor pode enviar alguém para nos ajudar. Mas essa pessoa é enviada do Senhor após o nosso clamor. Então que a gente não saia por aí, Senhor, buscando ajuda em tantas pessoas, esquecendo que há um só que pode nos ajudar imediatamente. A tua palavra, ela corre velozmente, como diz aqui na tua palavra. Nós estamos orando aqui, a tua palavra já está passando por toda parte. Quando a gente ora, meu Deus, com algum propósito, nós estamos orando aqui, a tua palavra já está, meu Deus, passando com uma velocidade da luz no mundo inteiro, em todas as casas, em todas as pessoas. Então que a gente possa se revestir dessa fé, ser restaurados, meu Deus. Que o Senhor possa nos lavar, tirar aquilo que nos impedia, meu Pai, de crer em Ti. Meu Pai, limpa os nossos ouvidos para que a gente não deixe, meu Deus, as sugestões, as más conversações, meu Deus, as más notícias nos tirar do foco que é Jesus. Limpa, Senhor, os nossos olhos para que a gente não fique olhando, meu Pai, para onde não devemos e botar o foco no Senhor. Meu Pai, coloca um anjo na porta dos nossos lábios para que a gente possa dizer só aquilo que convém, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos levantar as nossas mãos para que elas sejam limpas diante do Senhor. Usa a nossa vida, o nosso corpo, tudo para a Tua glória, para o Teu louvor. Queremos ser usados por Ti, mas nós queremos, meu Deus, seguir os Teus passos, seguir os passos de Jesus, seguir na direção que Ele está mandando a gente ir, sem a gente ficar olhando para as circunstâncias. Porque nós somos homens e mulheres, mas nós temos um espírito aqui dentro que nos faz diferente das outras pessoas. É o Espírito de Deus que nos guia, que nos conforta e que nos faz buscar aquele que pode resolver em nome de Jesus. Muito obrigada. Abençoe todas as pessoas que estão aqui nessa live, meu Deus, comigo hoje. E abençoe também todas as que não estão podendo ver agora, mas que daqui a pouco elas ouvirão, daqui a pouco elas verão. Toda a nossa família, meu Deus, Batista Atitude, todos, meu Pai, sem esquecer nenhum, Senhor. Eu amo todos. Abençoe também, meu Deus, o pastor Paulo, ricamente, abundantemente, muito mesmo, pois nós o amamos muito. Abençoe, Senhor, a nossa pastora, meu Deus, nossa pastora Josiane, dê forças para ela, meu Deus, dê saúde o suficiente, porque nós precisamos deles. Abençoe, Senhor, o pastor Dudu, meu Pai, em nome de Jesus, toda a hierarquia da igreja, Senhor, o pastor Josué, todas aquelas pessoas que estão acima de mim, acima de nós, abençoe-os, meu Pai, enchendo eles de sabedoria também, de conhecimento de Deus, porque nós aprendemos muito com eles e precisamos deles sobre nós. Nos abençoe ricamente cada um, conforme cada porção, para cada dia que o Senhor acha necessário. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Não sei se eu passei muito do horário. Acho que eu passei. Tá aí para vocês na telinha, para vocês aí devolverem aí a parte de Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Lembrando que todas as terças-feiras eu vou estar aqui, tá? É o dia, não sei se vai mudar, mas por enquanto, às terças-feiras eu estou aqui. Vou querer trazer a Tereza aqui, hein? Dona Tereza, falei que eu vou te querer aqui, hein? Em nome de Jesus. E na próxima terça-feira eu vou ver se o Kleber vem pra cá comigo pra gente falar um pouquinho de como foi a conversão dele, como que foi a minha oração, tudo que aconteceu para que ele hoje seja esse homem de Deus que vocês veem aí, tá bom? Em nome de Jesus. E bom dia para todo mundo. Tchau, fiquem com Deus e eu amo todos vocês em nome de Jesus. Beijo, Gilmara, beijo, Monique, beijo. Tchau, Tereza. Tchau, Valdeci, beijo. Ele é abrigo, seu amigo, Deus
Pode confiar, pode confiar. La la la.